Falo também sobre Fábio Carille no Vasco, tem as últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Vasco, mais especificamente de Fábio Carille, cada vez mais ameaçado de demissão. Ele escapou de cair depois da partida contra o Corinthians, derrota por 3-0 do Vasco na Neoquímica Arena. Mas a pressão é tão grande que eu não vou me surpreender se em breve ele for despedido. A atuação desse sábado foi horrorosa. É bem verdade que o Vasco ainda poupou alguns titulares, mas tomou 3-0 e poderia tomar 4, 5 ou 6 gols. Teve inclusive 2 gols anulados do Corinthians. Ninguém no Vasco se salvou no confronto desse sábado. E nas redes sociais e também entre jornalistas, é quase que uma unanimidade de que o Carille não será capaz de fazer o Vasco render em alto nível. Depois do jogo, um dos jornalistas que estiveram na Neoquímica Arena perguntaram se o Carille continua convencido de que o clube não precisa de reforços. Pergunta super longa para uma resposta curtíssima em que ele disse que não precisa de reforços. E em meio a toda essa situação, vale a lembrança de que o Vasco venceu apenas um dos últimos 4 jogos, triunfo contra o Santos na estreia do Campeonato Brasileiro. Durante esse período ainda empatou com o Melgar, 3-3 na Sul-Americana, e depois de estar vencendo por 3-1, perdeu para o Corinthians e também para o Flamengo. Você, torcedor vascaíno, tomaria qual decisão em relação a Carille? Já havia contado para vocês depois do estadual que a ideia do presidente Pedrinho era dar alguns jogos para o Carille com o reforço ou com o elenco reforçado, chegada de pontas e tudo mais. Se a coisa continuasse não evoluindo, a tendência é que o Carille fosse demitido. Expresso Vascaíno, alguma novidade sobre a venda do Vasco? Nenhuma, Expresso. E não deveremos ter novidade tão cedo. Essa história do prefeito de Maricá afirmando que o Fundo Soberano de Maricá está disposto a comprar o clube não me parece muito real, tá? O Paulo Azeredo escreve que CBF é terra sem lei. O Edinaldo faz o que quer. A CBF virou o clube do Bolinha. Pois é, até festas com prostitutas houve o relato nessa matéria da Piauí que até festa com prostitutas acabou rolando dentro da sede da CBF. Outra denúncia de que o Edinaldo colocou escutas em praticamente todas as salas da CBF e também no refeitório. Então o pessoal ia fazer reunião lá nas salas da CBF e ligava a TV no volume alto para que o captador não fosse capaz de pegar aquilo que estava sendo debatido. Cara, imagina que clima é esse, cara. A matéria é muito completa, é gigante, com muita informação de bastidor. Eles tratam meio que en passant sobre os temas que eu trouxe para vocês, dos aumentos salariais para os presidentes de confederação, para o repasse de federações, mas abordam um monte de outras coisas, tá? Pelo Wallace Lacerda, Nicola, Carille sai quando do Vasco? Esse Wallace está bastante pressionado. Cheguei a ouvir, foi até o Baran quem contou que o Marcelo Santana corre muito risco de cair também. Só queria fazer um esclarecimento importante. Boa parte da culpa que está sendo atribuída ao Marcelo Santana diz respeito aos reforços que foram contratados, né? Mas aí há um erro de avaliação, porque o Marcelo Santana, apesar de ser o executivo de futebol do Vasco, ele não tem autonomia nenhuma na escolha dos atletas. Soube até que alguns jogadores que ele indicou foram ignorados pelo Vasco. O Eric Pulga é um deles. Mas a escolha dos jogadores não é feita pelo Marcelo Santana. A função do Marcelo é de executor. Então, Marcelo, a gente quer contratar esse aqui, você fecha esse negócio? Então, quando o cara é contratado e não vai bem, não dá para atribuir em 100% da culpa para ele. Mas sobre o Carille tem grande chance de ser demitido, tá? Acho que se fosse para cair, talvez fosse depois do jogo, como o Pedrinho contemporizou, acho que o Carille fica para a próxima rodada, mas me parece ser uma questão de tempo. O jogo do Vasco contra o Corinthians ontem foi horripilante. Nicola, mas ele poupou titulares, é verdade. Mas você vai poupar titulares contra o Corinthians, entra mais fechadinho, entra para jogar por uma bola, e não foi o que a gente viu. A grande especialidade do Carille sempre foi a marcação, e nem isso o Vasco tem conseguido ser efetivo na marcação, né? Muitos gols de bolas levantadas na área, foram 3 gols do fraco Melgar, mais 3 do Corinthians ontem, enfim. Sobre Band e Globo. A Band costuma acertar com a Brax, que é a dona dos direitos de transmissão do Campeonato Carioca, ano a ano, tá? Então não há
até agora uma definição a respeito de como é que vai funcionar o Campeonato Carioca do ano que vem. E eu já começo pelo seguinte: quais são as opções que tem a diretoria do Vasco? Porque muita gente fala assim, e ontem nos grupos de WhatsApp, então, bombaram. E, aliás, só fazer um parênteses aqui. Existem torcedores que acham que o youtuber tem que fazer o que passa na cabeça do torcedor. Eu vou falar pela minha linha editorial. Eu cobro pra cacete. Em alguns momentos subo o tom mesmo. Vou até pro palavrão, porque faz parte da linguagem do futebol. Vamos dizer, da licença poética. Agora, não pode o torcedor achar que o fato de ele não ter falado o que ele pensa significa que tem um rabo preso com alguém. Eu criei algumas inimizades dentro do Vasco pela minha postura. E eu não vou mudar, em respeito a você, torcedor. O palavrão eu diminuo nas transmissões porque tem muita criança assistindo. Então eu tento me controlar. Só isso. Dito isso, vamos seguir. Fábio Carille continua com um péssimo trabalho, com um desempenho horroroso, com uma escalação que até agora não tem nenhum argumento convincente. E não sei se houve a conversa pós-jogo do presidente Pedrinho com o Fábio Carille para entender porquê daquela escalação, né? Tem que ter o porquê. 8, né? Enfim. E a matemática não fecha, né? Porque você coloca 8 jogadores na reserva, você não consegue colocá-los de novo em campo, porque só podem substituir 5. Então, 3 titulares não entrariam em campo. Como não entraram? Mas, enfim. Amanhã tem um jogo importantíssimo. Se o resultado não vier, como é que faz? Vai esticando a corda? Vai. Até quando? Pô, o resultado veio. Ganhou de 3-0 do Peroto Cabede. Legal. Jogou bem? Jogou bem. Aí vai pro Sport. Pô, ganhou do Sport. Aí toma uma porrada do Ceará. Qual é a convicção que vai ter para definir a situação? Não dá ainda para avaliar o trabalho? Estamos caminhando para o início do 4º mês de trabalho. Não dá para entender que não houve evolução, que não há desempenho do Vasco, há uma confusão dentro de campo, um péssimo posicionamento defensivo, não há uma jogada ensaiada, não há um trabalho de triangulação do lado do campo. Ainda não deu. Ok. Então o Vasco amanhã vai para pegar o Puerto Cabello. Azevedo, mas e se o Pedrinho resolver tirar? Então, amanhã, aconteça o que acontecer, o time pode vencer jogando mal, mas venceu por 1-0, por 2-1, sei lá. Aí ele vai mandar embora. Aí ele vai olhar para o mercado. O que o Pedrinho precisa olhar? Claro que o Carlos Amodeu, que é o CEO da SAF, participa dessa escolha pela questão financeira. Mas treinador é gasto ou investimento? Ponto 1 para você responder aqui no comentário. Ponto 2. A história que ele tem no futebol vitoriosa conta na hora? Conta. A proposta de jogo que ele tem que encaixar no atual elenco, porque não vai mudar. No meio do ano, algumas peças ainda podem chegar. Isso também tem que contar. Dentro do orçamento do Vasco, que é aí onde entra o Amodeu, também. Então são muitas variáveis para serem levadas em consideração. E aí você chega num filtro. Cabe o Diniz nesse nosso time? Com o atual elenco que ele tem, ou que ele teria nas mãos, esse elenco jogaria no estilo Fernando Diniz? Só para que você tenha uma ideia, torcedor, o Diniz no Fluminense jogava com André e Martinelli, 2 volantes que sabem sair para o jogo. Quem são os 2 volantes do Vasco que sabem sair para o jogo? Só uma ideia. Ele entrava como um terceiro zagueiro e abria os zagueiros para sair para o jogo. Só isso. Bom, o Vasco não troca passes. É característica dos jogadores? É característica do treinador? Pedrinho gosta muito do Fernando Diniz? Gosta. Eu gosto do Fernando Diniz? Gosto. Mas não vejo esse elenco encaixando no Diniz. Seria muito interessante se o Diniz viesse para o Vasco com uma proposta diferente de jogo. Não aquela que ele joga sempre, porque ele teria que adaptar ao elenco do Vasco. Pô, então não dá. Já que ele não vai adaptar, ele é um samba de uma nota só. Então vamos lá. Vamos partir pro Luiz Castro. Esquece. Luiz Castro não cabe no orçamento do Vasco. Ponto. Não adianta nem falar. Pô, Dorival Júnior. Dorival Júnior talvez não caiba no orçamento do Vasco.
Porém, o Dorival Júnior está no mercado. Eu não sei como é que foi a rescisão dele e é provável que, se ele aceitar uma proposta, ele deixe de receber a indenização da CBF. Não sei como é o Luiz Castro. Não trabalha até o meio do ano por isso, porque ele tem uma indenização, está recebendo ali como se estivesse trabalhando, né? Mas o Dorival Júnior não encaixa nesse time. O Dorival Júnior já fez cada time jogar bem, com peças inferiores a essas que o Vasco tem hoje. O time de 2009 jogava bem nas mãos do Dorival e o time era muito inferior a esse. O Dorival encaixa. No orçamento encaixa? Ele está hoje num nível que ele vem de seleção brasileira. Mas cabe o investimento? Ou você acha que vai virar gasto? É para pensar, torcedor. Treinador, para mim, bom é investimento. Agora, não pode ser aquele treinador de 2, 3 milhões de reais. Isso não há a menor condição do futebol brasileiro pagar, quiçá o Vasco. Mas se você tiver que investir R$1 milhão para pagar num treinador que vai dar resultado, porque ele já deu resultado no Vasco, que é o Dorival, por exemplo, é uma opção. O Jorginho, na Série B, com um time muito inferior, rodou o Vasco. Lá atrás, em 15 para 16, também quase salvou, mas o estrago foi grande, ele não conseguiu salvar de uma queda, mas fez um bom trabalho e é mais barato. Estou dando algumas opções aqui, pensando. Tem que negociar, obviamente. Agora, o fato é, a impressão que eu tenho é que o Carille está apenas cumprindo aviso prévio. Se jogar bem e ganhar terça, ele tem fôlego para sábado. Se jogar bem e ganhar, tem fôlego para terça. Aí toma uma pancada do Ceará, tem o clássico com o Flamengo. Vai esperar tomar mais uma pancada? É para pensar. Convicção. Esse tem que ser o lema do Vasco, porque é inegociável. O ganhar ou perder faz parte, mas a forma como joga é inegociável. Um grande abraço, torcedor. Muito obrigado pelo carinho. Então, torcedor vascaíno, como disse aí o Fábio Azevedo, e eu também havia falado nas lives que a gente vem fazendo aí, trocando uma ideia sobre o Vasco. Fábio Carille, né, tinha que dar explicações por que ele escalou a equipe reserva contra o Corinthians da forma que foi, sem necessidade, né? Como eu defendo que o Vasco poderia ter poupado nessa partida contra o Porto Cabelo amanhã em São Januário, seria um jogo que dava para o Vasco fazer isso, né? Então, eu não entendo por que poupar contra o Corinthians, né? Uma equipe de alta qualidade e na casa do adversário. É muito complicada essa situação, a gente vai ficar aí sem entender, né, por que ele fez isso e por que ele disse também que o Vasco não precisa de reforços. É complicada essa situação. Quero sua opinião nos comentários. Qual técnico aí você acha que seria ideal para o Vasco buscar para contratar e trazer e fazer essa equipe jogar um bom futebol e dar alegria ao torcedor vascaíno?